Boa noite, tudo bem? Mais uma live aqui, entrando agora, 7 horas da noite. Vou chamar minha amiga Gláucia Lopes. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu ver se ela tá lá pronta. Ou se ela tá dançando, porque a Gláucia é bailarina. Olha que tanto de gente aqui. Cristiane Ferreira, muito obrigada. Querida Fabíola, que eu morro de saudade, porque ela some. Paulo Vitor. Oi, querida! Tudo Ah, bem? Ti. Tô dizendo, será que ela tá no ponto ou ela tá dançando? Não, já estava preparada aqui. Então já vamos começar. Primeiro, agradecendo todo mundo que já entrou. Olha só, entra no instantinho, um monte de gente. Para me ver, para te ver, para a gente conversar, né? Para a gente falar um pouco da vida, de como é que é a vida de uma pessoa que tem necessidade de acessibilidade nessa cidade e não encontra. Não são só as pessoas com deficiência, né, Glau? Né? A acessibilidade, claro, é para as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, que são as pessoas que têm deficiência, mas a pessoa que é idoso, a pessoa que está gestante, a pessoa que tem um carrinho de bebê com os nenéns, não é? Enfim, né? A mobilidade reduzida pode ser definitiva, pode ser provisória, né? Assim, aconteceu há um tempo da vida da gente. E aí que é importante todo mundo pensar nisso, né? A todo instante, ou a qualquer instante. Eu posso ter uma mobilidade reduzida e precisar de ter acessibilidade para alcançar, né, as coisas da vida, né? Mas antes da gente fazer esse papo, deixa eu te apresentar. Você é servidora pública federal Exatamente. Boa da noite. Justiça Federal? Da onde que você é? É do setor financeiro. Do setor financeiro, mas eu não sei qual que é o setor financeiro. Bancos. E além de servidora, você é bailarina? Sou bailarina de dança do ventre na área inclusiva, né? Por enquanto, meio parada nessa atividade devido a alguns problemas de saúde. Ah, é? Mas Mini. esses dias eu vi que você estava dançando. Postei um vídeo falando um pouquinho. Por enquanto, estou proibida de fazer esforços devido a um acidente que lesionei o joelho. Então, estão em recuperação aí. Mas, mas também sou palestrante de pertencimento e inclusão. Também falo um pouquinho da empregabilidade da pessoa com deficiência, que um contexto super importante. Enfim, tentamos abordar todos os assuntos que envolvem pessoas com deficiência, né? Porque a nossa luta é múltipla, eu falo. Em todos os setores a gente tem dificuldades para ter uma qualidade de vida mesmo, de ter uma igualdade com os demais. Tanto pela falta de acessibilidade, pelo capacitismo. Então, eu falo que é um leque muito amplo esse campo de pessoa com deficiência, né? É, primeiro porque é muita gente, né, Glau? Assim, muitas pessoas são pessoas com deficiência, né? Que a gente às vezes não percebe isso, né? Mas assim, as estatísticas informam que praticamente em cada lar, né, cada 4 casas, né, uma você tem uma pessoa com deficiência, né? Seja uma deficiência que veio com a pessoa no nascimento, ou seja, a deficiência adquirida ao longo da vida, né? Que foi causa de uma situação de saúde, um acidente, né? O envelhecimento, enfim. E ainda nós temos um campo muito maior que é das pessoas que têm necessidade de acessibilidade em razão de mobilidade reduzida, que daí é mais do que as pessoas com deficiência, né, nascida ou adquirida, e é todo mundo que de alguma maneira na vida está com sua mobilidade reduzida, né? Seja por várias condições, né, da vida aí. O que que você fala?
É, exatamente, porque a acessibilidade é para todos, né? Então a gente não deveria estar brigando por acessibilidade, deveria ser uma coisa comum no nosso dia a dia, né? A acessibilidade, porque ela serve tanto para pessoa com deficiência, para pessoas mais obesas, para quem está com carrinho, quem temporariamente machucou ali vai precisar dessa acessibilidade. Então a acessibilidade é para todos. E infelizmente a gente não tem acessibilidade, não tem um mínimo de acessibilidade. Eu falo assim que a gente ainda está tão atrasado que a gente ainda briga por rampa, que é uma coisa tão simples. E a acessibilidade é bem mais amplo que uma rampa, não é só uma rampa. Que a gente fala da mobilidade aqui, da questão do estrutural, do físico, né? Mas temos outras questões de acessibilidade, que são acessibilidade para pessoas com deficiência visual, acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Então, é uma acessibilidade, às vezes, para quem tem patologias diversas, né? Então, a acessibilidade é muito ampla. Então, não é. Ainda a gente fica muito nessa questão. É rampa, não é rampa. Enquanto a gente pensar assim, eu creio que assim, a gente está muito longe do ideal. A gente É que, está na muito longe. verdade, a gente tem que sair procurando tratar da acessibilidade, tanto essa das barreiras físicas e tal, quanto dessas outras acessibilidades que são que a gente chama de atitudinais, né? São relativas à atitude das pessoas. Mas, assim, essa barreira física, ela restringe demais, né, Glau? Porque, assim, por exemplo, você é uma pessoa que usa uma moto, né? É uma moto que É uma chamou a scooter. bicicleta sua? É uma scooter. Uma cadeira de rodas moderna, que eles falam, né? Ah, é uma cadeira, mas parece uma motinha, né? É, todo mundo fala uma motinha, né? É uma moto. Então, mas você, assim, com a tua moto, eu te encontro em um monte de lugares, em qualquer horário, e você anda rápido com ela, né? Jesus, aí, Luísa, vou lá não sei aonde, vai embora. Luísa, vou lá não sei aonde. Então, assim, você ainda consegue ter mobilidade, porque você conseguiu adquirir, estava acessível, inclusive para a sua dificuldade de mobilidade, né? Da sua, tipo da sua dificuldade, você tem um instrumento bacana, né? Você teve o acesso a essa moto, vamos dizer, essa bicicleta, esse veículo, e ele te leva bem, te leva rapidamente para muitos lugares, né? Então, assim, claro que também dependendo do piso, né? O tal da rampa, né? A gente está aqui falando de uma cidade que está toda esburacada, né? Que aonde tem asfalto está um caos. Hoje a denúncia lá na Câmara foi que as empresas contratadas pela prefeitura para fazer serviço de tapa-buraco, nós estamos na seca, portanto, é época de fazer a tapa-buraco, né? Não estão contratadas, só tem uma equipe de 7 outras equipes, entendeu? Porque a gente tem por região. E só uma está funcionando e é uma precariedade danada. Mas a gente também tem em Campo Grande muita rua sem asfalto, que é um absurdo, né? Porque o asfalto, às vezes as pessoas falam, você quer asfalto? Claro que quer. Todo mundo precisa do asfalto. O asfalto para, né, o transporte coletivo andar melhor, para o carro andar melhor, mas sobretudo para as pessoas andarem melhor, né? Porque a vida melhora quando tem o asfalto, melhora aquela poeirada, ou então aquela poça para você chegar em casa, tudo estragado, né? E o asfalto é um pavimento liso, um pavimento que dá para você andar mais com mais segurança, que a iluminação pública resolve bem. A gente vive vendo gente reclamar de queda em rua sem asfalto, né? Por causa de iluminação que não tá bacana, um buraco que aparece do nada, porque a terra se move, enfim, né? Então, Uhum. assim, a gente vive esta realidade, que é uma realidade bem difícil para a cidade nossa, que não tem asfalto, tem um asfalto todo esburacado, o que já tira a mobilidade de quase todo mundo. Mas as pessoas com deficiência ou a mobilidade reduzida por alguma causa,
elas precisam ainda mais de uma discussão sobre isso, né? E é por isso que a gente está aqui fazendo essa live com você, para você ajudar a gente a pensar nessas questões, enxergando a cidade, vendo a cidade a partir desta questão, né? Então, Luiz, é assim, eu falo que andar em Campo Grande tá um caos. Tá um caos, porque normalmente a gente teria que andar nas calçadas, mas a gente não anda nas calçadas, porque são esburacadas, então a gente vai para a rua. Mas daí a rua também tá esburacada. Então, assim, realmente é um desafio você sair de casa pensando, eu vou conseguir chegar, o que, que vai acontecer no caminho. Tem uns 2 anos que eu cheguei a cair, tava na rua, passei, não deu para ver o buraco, quando eu passei, eu caí com a cadeira. Meu O Deus! braço, então, assim, tá um caos. É muito complicado você não ter acessibilidade, porque você não consegue, muitas vezes, chegar no seu compromisso no horário, você não sabe. Tem lugares, por exemplo, que tem as calçadas são muito curtinhas. E as avenidas é muito perigoso para a gente adentrar uma avenida e com um carro ali. E muitas vezes a gente tem que correr esse risco para não cair, que a calçada está esburacada, mas aí se está indo também a rua está esburacada, e aí? Você está numa avenida perigosa, não tem acesso na calçada. E que situação que a gente fica nisso? Porque a gente faz cobranças, faz denúncias no aplicativo, mas não se tem uma resposta, nada, não se melhora nada. Parece que a situação a cada dia piora. É essa a realidade nossa. Então, é desafiador ser uma pessoa que usa cadeira de rodas. Eu uso cadeira de rodas tem 5 anos. Eu só fui enxergar essa realidade a partir desse momento que eu comecei a utilizar, 5, 6 anos mais ou menos. Antes eu não usava, então eu vi como que é desafiador ser uma pessoa que usa cadeira de rodas, tem a mobilidade reduzida, porque antes eu tinha a mobilidade reduzida e às vezes se a calçada não tinha uma rampinha ali, eu não conseguia subir se fosse muito alto também. Agora não, já tem a questão que se não tiver rampa eu não subo de jeito nenhum, por causa que eu tô do veículo, de moto, né? Então, essa é a nossa realidade. A gente precisa pensar em planos onde consiga se fiscalizar realmente a acessibilidade, ter essa cobrança. Assim, na minha concepção, no que eu vejo, as pessoas só sentem quando dói no bolso. Uhum. Então, a gente precisaria de políticas que cobrem e multem, muitas vezes, estabelecimentos. Se a prefeitura multe a prefeitura, tenha o mecanismo que a gente consiga cobrar de fato onde mais vai doer, que é no bolso. Porque a gente fazer campanhas, tudo, não resolve. Não resolve a situação. Então, a gente precisa de mecanismos mais eficazes de cobrança mesmo. É ir fazer acontecer mesmo. Porque mobilizações ajudam muito, mas a gente precisa de mais. Precisa de mecanismo que faça a lei valer, porque a gente tem lei para isso, mas não é cumprida. Não é cumprida, então fica muito complexo. Tem leis estaduais, federais, leis municipais, padrões que são determinados para várias situações, né? Mas é isso que você fala, é baixíssimo o nível de incidência da norma, porque a norma incide quando você cobra o cumprimento, né? Aí cobra o cumprimento, não faz, não tem consequência, né? Como você diz, não tem uma multa, não tem uma pena, e aí aquilo se repete e a cidade vai ficando, vamos dizer, segregando as pessoas com deficiência, né? As pessoas com mobilidade reduzida, né? Eu acho que E, vai colocando a gente muita margem, né? A gente já vive à margem da sociedade. Mas essa falta de acessibilidade só vai afastando cada vez mais a pessoa com deficiência, porque muitas vezes você pensa, é melhor eu nem sair de casa, porque eu não sei se eu vou conseguir nem chegar. Por exemplo, nós uhum. carro onde eu uso a cadeira, né? Eu tenho que pensar, se eu não estiver acompanhada, eu não tenho como sair de táxi, um Uber, um transporte de aplicativo,
Porque não tem táxi acessível também, não tem não tem transporte acessível. Então, assim, são muito problemas que nós temos de mobilidade para pessoas com deficiência na nossa capital. Então, assim, o único transporte que eu consigo usar é o ônibus. Quando eu não fico lá, porque o elevador não está funcionando, né? Esses dias você ficou lá presa, né? Esse Porque o ano, elevador não funcionou. esse ano já tem umas 4 vezes que eu fiquei já no caminho. A gente falou demais sobre isso na CPI, né? Porque a interpretação, eles fizeram uma avaliação do transporte coletivo que tinha que fazer todo ano, levou 12 anos para começar a fazer, fizeram em 3 meses. Um horror essa prefeitura, esse consórcio Guaicurus aí, são tudo de brincadeira. E aí, eles colocaram lá no levantamento que acessibilidade nota 10. 10. Aí a gente questionou. O levantamento foi feito em agosto, setembro e outubro do ano passado, 2024. Aí a gente disse, ah, mas como que assim nota 10, né? A gente recebe um monte de reclamação que pessoas não conseguem usar o elevador, né? Que na hora que vai tomar o ônibus, o elevador tá quebrado, o elevador não funcionou, o motorista nem para e já acena, ó, não dá, o elevador tá estragado, não sei o quê. E aí, como é que vocês colocam nota 10? Qual que é o parâmetro? Aí eles responderam assim, não, na hora que sai da garagem, a gente verifica, tá ok, tá funcionando. Só que daí, se o ônibus no caminho estragar o elevador, ele continua as viagens até chegar de noite de novo com o elevador estragado. Ou seja, então não tem acessibilidade, né? E aí a gente colocou isso no nosso relatório, inclusive eu dei um voto em separado, e essa questão foi inclusive objeto para o entendimento de que o consórcio não cumpre o que está na lei nem no contrato, que faz um descumprimento reiterado e intencional, porque ele poderia fazer a solução definitiva dessas questões. E aí enviamos, fizemos o indiciamento, que é assim que a gente chama, né? Pedimos o indiciamento dos diretores do consórcio, desde que o consórcio tenha o contrato com o Campo Grande, até agora, todos os diretores, acho que foram 7, 8 diretores, que respondam criminalmente, inclusive, porque isso tem responsabilidade, né? Também solicitamos o indiciamento de todos os prefeitos do contrato para cá, então de início de 2013 para cá, e todos os diretores da GETRAN, todos os diretores da GEREG. Fizemos essa representação, estamos, né, terminando o texto da representação para o Ministério Público Federal, por causa de infração a normas federais, inclusive crimes, e também ao Ministério Público Estadual. Mas, como você está falando, apesar desse caos, né, no transporte coletivo urbano, você ainda consegue ter esse transporte como o único transporte que dá para ir, né? Assim, se não estragar o elevador, você consegue, porque o aplicativo ele não te atende, né? Não me atende, porque assim, teria que ser, tem que ter um transporte acessível realmente, né? Com rampa, tudo. Infelizmente, nenhum transporte de aplicativos tem aqui. Então, para mim desmontar ela, eu tenho que estar acompanhada. Só se eu tiver acompanhada com alguém para colocar atrás, isso quando o motorista não acha ruim, acha que não vai, não dá para levar. Às vezes só olha e fala, não, não vou levar, não. Então, essa é a realidade, né? Então, e tem amigos que são cadeirantes, né, também, que muitas vezes eles chegam, olham, vê a cadeira e não levam. Não quer levar, não quer ter o trabalho de desmontar a cadeira, colocar na parte de trás. Então, a gente fica, é o que eu falo, a gente vive à margem da sociedade. E por isso que eu entendo, às vezes, que muitas pessoas deixam até de conviver socialmente porque não quer passar por essas dificuldades. Eu falo, ainda eu moro em um bairro que tem asfalto. Imagine, pessoas que moram, são cadeirantes e moram em bairros que não tem asfalto. Muitas vezes não consegue sair nem na porta de casa, nem na rua ali, porque não consegue fazer essa travessia, não consegue ter o direito de ir e vir, como é direito de todos os cidadãos. Nós, pessoas com deficiência, não temos esse direito de ir e vir. Isso é cerceado diariamente da gente. Aí é sério, né? É É, muito sério isso, porque você cria uma cidade para
poucas pessoas, não é para todas as pessoas, né? E essa coisa que vocês chamam da acessibilidade atitudinal, né? Explica aqui para gente quais são assim as questões que impedem as pessoas com deficiência, enfim, a terem acesso a direitos, a bens, a situações, seja de lazer, de cultura, de trabalho, né? Como você trabalha muito com isso, de serem o que são, de participar de espetáculos, sei lá o quê, não é? Por causa de outras barreiras, que não têm a ver com o que você disse, a rampa, né, o piso calçado, né, o asfalto sem buraco, o ônibus, né, o transporte com a rampa, enfim, essas outras situações que tiram o acesso das pessoas a todos os bens da cidade, da vida, né? Nós temos que é o capacitismo, que é o preconceito direcionado a pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente enfrenta a infantilização. Eu enfrento muito a questão da infantilização. A pessoa te mede pelo. Ele olha para você, ele já cria aquele estereótipo que você não é capaz. É esse estereótipo que ele cria para ela. A infantilização, esse estereótipo, falas que para você A pode infantilização, você fala por causa da sua estatura, do seu aumentar tamanho, né? toda. Exatamente. É bem. É. Eu enfrento isso diariamente também. São falas que as pessoas não se atentam e estão cometendo capacitismo. Às vezes, assim, a gente fala assim, que a gente é visto muito como exemplo de superação. Isso é capacitismo. Nós não queremos ser exemplo para ninguém. Nós queremos apenas viver com dignidade, como todos os cidadãos têm direito. Porém, a gente precisa de acesso. A gente precisa quebrar essas barreiras atitudinais. Isso sim é um caminho de informar, porque as pessoas ainda são muito desinformadas a questão dessas barreiras, que são falas, são olhares, são inúmeras as situações que a gente enfrenta, né? Então isso é mais a gente conscientizar. São nomenclaturas que ainda é usada errado diariamente. A gente vê um exemplo bem clássico que eu vi ontem, inclusive, portadores de deficiência. Nós não portamos uma deficiência, nós temos ela. A gente não vai ver, não vai pegar a deficiência e arrancar e deixar ela ali de lado. Ela faz parte do nosso, é uma característica nossa isso. Então a gente precisa quebrar essas barreiras atitudinais, quebrar essas falas, quebrar esses estereótipos que a gente é muito rotulado, né? Ou se não, fala só cadeirante. Antes de tudo, tem que lembrar que nós somos pessoas. Antes de qualquer Uhum. coisa, eu sou pessoa. Sou a pessoa, Glaucia, que usa cadeira. É diferente de você perguntar a cadeirante. Então, você está estereotipando ela, colocando como se ela fosse um objeto. Então, isso são falas que têm que ser quebradas. Olha só, que importante, Glaucio. Você está aqui ajudando muito a gente, né? Aprendendo, né? Se toca, né? Não são os cadeirantes, né? A São cadeirante. pessoas. São pessoas. São É, pessoas. também outros ditados populares, isso é usual por toda a população. Dar um adjunto sem braço. Olha isso. É, pior que segue em tiroteio. Que mais que eu posso. Pior que Alguma ser cego em tiroteio. coisa. Porque você está estereotipando a deficiência como algo ruim. E não. A deficiência é uma característica nossa, mas toda vez que você usa esses termos, você está sendo capacitista. Também quando a gente diz assim, não tenho pernas para tanto, sei lá. Exatamente, não tem pernas, manco, também se está estereotipando. Então, isso a gente pode fazer uma lista bem ampla de falas que são extremamente capacitistas. Ou se não, assim, é muito comum. Ah, guerreira, guerreira. Eu detesto esse termo. Assim, tá certo que a gente vive numa guerra mesmo, mas assim, eu gosto muito de dizer, eu não precisaria enfrentar essa guerra se tivesse acessibilidade.
eu seria só uma pessoa comum como todas as outras. Mas não, acaba a gente sendo um guerreiro, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar ali no cotidiano de vida. Para trabalhar, para estudar, porque a gente quer trabalhar, estudar, dançar, fazer teatro, ser defensora da causa animal. Então tem várias. A gente quer estar em tudo, mas a gente precisa quebrar essas barreiras, tanto atitudinais quanto físicas. Uhum. E são assim, é difícil, né? Porque é uma sociedade preconceituosa, né? E perfeccionista, né? Ela acha que ela padroniza, né? Então, né, se você é obeso, você está fora do padrão. Se você é magro demais, você está fora do padrão. Se você é pessoa, né, com deficiência, você é fora do padrão, né? E aí tudo você classifica, né? E quase que o tempo todo desmerecendo, reduzindo, né, as pessoas, né? É Exatamente. isso é que é o capacitismo, né? É, Você já está rotulando muito, né? rotulando, né, com preconceito, restringindo, né? E aí você, lógico que isso faz parte dessa questão da acessibilidade, porque se você sofre o preconceito, se você tem dificuldade de, né, conviver porque não te dão o acesso respeitoso a tudo e a todas as condições da sua vida, você sofre um monte de dificuldades, né? As pessoas não tem dificuldade para ter a vida que quer ter, né? Exatamente. Eu falo ainda que eu tenho voz, mas eu imagino as pessoas que não têm voz. Porque eu já cheguei em estabelecimentos. Ai, que legal ver pessoas como você aqui. Eu falei, como eu o quê? Daí eu já debato, né? Então, assim. Mas eu tenho essa voz para debater, mas muitas pessoas com deficiência não têm. E Não daí tem. elas se isolam. Então, fica aquela sociedade mais reclusa. A gente vive em reclusão, se isola para não ter que conviver com esses tipos de comentários, esses tipos de fala, essas situações das mais diversas possíveis. Uhum. E você, como uma mulher, né? Uma mulher jovem, bonita, enfim, né? Não, é verdade. Tá? Bailarina, assim, eu sempre vejo você falar dessa coisa da dança do ventre, né? Que é uma coisa tão interessante, né? E aí as pessoas, você vai para a rede social, você, né, dança, enfim, se exibe em espetáculos, sai por aí, né? E isso é muito vanguarda, né? Você vai quebrando muitas barreiras quando você faz isso, né? Eu imagino quanto você não já ouviu das pessoas porque você é uma bailarina, né? Sim, se acaba. A gente fala que a gente rompe algumas barreiras, né? Do que não existe um padrão de corpo perfeito. Os corpos são diversos, então a dança é isso, mostra que corpos diversos também podem participar, tanto na dança, teatro, entre outros. Então, a nosso lema é ir romper essas barreiras. Lógico, sempre vai ter comentários negativos, mas é aí que você tem que saber muito lidar com isso. Eu tenho muita tranquilidade, eu fui criada muito bem para lidar com essas situações, de não me abater com certos tipos de comentário, mas isso vai muito da pessoa ter uma rede de apoio muito boa. E eu tive a minha família é minha maior rede de apoio, então são os meus maiores incentivadores. Então, eles nunca me limitaram a nada, mostraram que o mundo estava aí, eu tinha que ir lá e romper tudo que estava na minha frente para conseguir chegar aonde eu queria chegar, né? Uhum. Então, mas o legal da dança, no caso da dança, é que se ouve muitas pessoas que falam, eu achei que eu não podia. Aham. Já peguei situações de uma senhora que chorou muito. Ela falou, eu sempre me limitei, sempre achei que eu não podia nada, porque ela tinha uma dificuldadezinha no pé. E a partir dali ela mudou de vida.
Então, assim, a gente também transforma vidas, né? Se acaba mostrando que, apesar das adversidades, você pode viver da forma que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Não Uhum. precisa, não precisa levar em consideração tudo de negativo que as pessoas te dizem. Claro. Você tem que levar o que você acredita. Se confiar em você e vai para frente, independente. Você vai ouvir coisa ruim, mas vai ter muitas coisas maravilhosas também. Com certeza. E você você tem origem árabe? Por que que você escolheu a dança do ventre? Na verdade, a dança eu comecei, ela não foi nem porque eu queria me apresentar. Eu comecei a dança como um complemento de fisioterapia. A Ah, fisioterapeuta recomendou porque envolvia muita parte do quadril e a minha patologia limita bastante a questão do quadril. E seria um complemento. Só que daí, acho que em 2 meses, a professora lançou um desafio, né? Vá participar. Eu falei, não, eu tô aqui só pra complementar mesmo. Daí, o primeiro espetáculo que eu participei foi no Dom Bosco, estava cheio, foi bem desafiador. E daí se apaixona, né? Se apaixona e continua. então tá bom. E aí, agora só que você tá um pouquinho parada de participar como que a gente chama quando é esporte, é treino, quando Horariamente, eu estou ensaio, né? temporariamente, assim, pelas questões médicas, eu vou ter que me aposentar da dança, caso do nível de comprometimento, porque eu tive uma queda que lesionou muito grave o joelho, Mas então, você teve a queda na dança? não, foi trabalhando, foi Na dança trabalhando. você não caiu. Aí você Não, caiu normal, assim, na sua casa, caiu. no Não, trabalho. foi trabalhando. Levantei da cadeira e caí. Meu Daí, Deus, e foi o joelho. foi o joelho, daí lesionou o joelho, tá com um comprometimento bem grave, segundo os últimos exames, né? E você vai ter que Então, fazer cirurgia, porque joelho, né? Todo mundo que perde. Hã? não, cirurgia também não resolve mais. Agora a gente vai procurar outros tratamentos. Temporariamente eu estou aposentada da dança. Ai, meu Deus do céu. Mas o pessoal que usa o joelho assim, muito, se joga futebol, vôlei, essas coisas, né? Ou jiu-jitsu, né? Esses negócios. Estraga joelho e vira aquela confusão e faz cirurgia e não melhora, porque joelho é terrível, né? Ele é coisa séria, né? O meu joelho está bem comprometido, mas eu tô com um problema que eu tenho, tô com um perigo de fratura no quadril, porque descobriu uma osteoporose que eu nem sabia que eu tinha. Então, daí a gente dá uma acessadinha, também tem que cuidar da saúde, mas a gente continua fomentando a cultura, porque a cultura é vida. E depois assim, né? Como você encontrou a dança como uma terapia, né, para a sua saúde, né? Você vai encontrar outras coisas para te ajudar nessa, porque isso é que é bacana, né? A gente precisa ir buscando alternativas que façam a gente feliz e melhor de saúde com esses tratamentos mais alternativos, né? Porque você precisa ficar procurando só o remédio, a cirurgia e tal, né? Então é que nem você, pessoal, foi para dança para fazer fisioterapia, vamos dizer, uma fisioterapia diferente, né? E aí já se apaixonou e tal. Eu também acho que tem muito isso, da gente procurar outras terapias, né? Para melhorar aquilo que não tá bom, né? E ir tocando, né? Qual que a vida é sempre de recomeços, né? Para mim é só mais um recomeço, muitas vezes é uma quadra que eu vou ter que virar ali e traçar outros caminhos. Eu acho que o importante é você não desistir, né? Apesar das adversidades, você continuar trilhando para chegar onde você tem um propósito, até você chegar no seu propósito, né? E a cultura ajuda muito a gente, né? Eu acho assim, que a gente, sendo mesmo um ator, um cantor, um dançarino, não sei o quê, mesmo que não seja profissional, mas isso leva a gente para um outro universo, né? Um universo criativo, né?
enfim, que você pode buscar agora com esse outro momento, né? É, cultura. Eu falo que cultura é vida, né? E cultura tem dança, teatro, música. Nossa, é tão diversa também. É, tem muita coisa. Mas aqui agora já indo para o final, o que que você ainda observa no nosso cotidiano, na cidade, enfim, no país? Nós estamos com o governo do presidente Lula, você é do partido do presidente Lula, para quem está aqui e ainda não sabia disso, né? Saiba. Você é de qual time de futebol? Time que eu torço? São Paulo. Ah, São Paulo, não, porque eu pensei que você fosse Corinthians, porque o Lula Não, é. Eu sou do time e do partido do presidente Lula. não. Você, então, é só do partido do presidente Lula, porque é outro time. E assim, a gente, nós já passamos por muitas coisas pelo mundo, a gente está num tempo de inteligência artificial, de uma alta revolução tecnológica, de elementos novos para todos os tipos de solução, enfim, né, todos os tipos de energia, de combustível, não sei o que e tal. E aí, você acha que a gente está avançando, a sua perspectiva, para as pessoas, para acessibilidade, para as pessoas que têm deficiência? Como é que está o mundo? Como é que está a nossa cidade, nosso país? A gente melhorou com a vinda do Lula? Dá para sentir um salto ou não? Entendeu? Eu sei que nós ficamos 10 anos com o Paulo Paim, eu acompanhei tudo para aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, mas a gente ficou praticamente 10 anos para aprovar uma lei no século XXI para o Brasil, que tratasse de vários aspectos da pessoa com deficiência. A gente ainda tem muita coisa da lei que nem saiu do lugar, né? Não virou política pública ainda, né? E como é que você sente isso? A gente está num mundo rápido, né? Num mundo que se transforma rapidamente. Mas e aí, a questão das barreiras atitudinais, das barreiras físicas para as pessoas com deficiência, isso a gente tem avançado na mesma velocidade? Ou pessoas como você, que são influencers, que estão na rede e tal, isso mudou muita coisa, mudou muitas pessoas, né? A rampa, ter subido a rampa lá, o nosso companheiro na posse do Lula, isso trouxe transformações, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, a própria é, 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 Michele, né, Bolsonaro, quando chegou com o Bolsonaro, ela deu um boom com aquele negócio da pessoa com deficiência auditiva, né? Enfim, dos surdos. E aí, o que que você vê? A gente avança ou a gente avança muito lentamente, ou a gente tem avançado nada, o preconceito tem sido igual ou talvez pior, enfim. A gente tem avançado a caminhos lentos ainda. Ainda não está no padrão. Mas a gente tem avançado até porque a gente tem o Viver Sem Limites 2. Então, tem diretrizes que estão sendo aplicadas para a melhoria das questões relacionadas a pessoas com deficiência. Mas ainda a gente precisa garantir que a gente não seja visto só como uma cota. Porque enquanto a gente for visto só como uma cota, eu acho que vai ser difícil avançar realmente. A gente precisa estar realmente incluído na sociedade, não integrado. Porque integrado todos nós já estamos. Porque você vê pessoas com deficiência em vários ambientes. Isso é fato, isso avançou. Mas eu falo a que custo você tem pessoas com deficiência a todo espaço. Você deu acessibilidade para ela estar naquele espaço? Realmente ela está incluída, então eu acho que a gente tem que pensar nisso. E eu creio que essas diretrizes do Viver Sem Limites 2 é isso, é fazer com que realmente seja uma sociedade inclusiva, porque enquanto a gente for integrado, ainda tem muito a se caminhar. E aqui, Campo Grande, melhorou, piorou, tá parado no tempo? Não, aqui eu falo que parece que regrediu, realmente regrediu. Eu vejo assim, tanto questão de transporte, assim, parece que a acessibilidade só piora. Porque é comum aqui, eu falo assim,
precisava de melhorias, a gente não entrar em espaços. Eu não conseguia entrar num espaço para me consumir. Eu não conseguia entrar num restaurante e ter acessibilidade para me servir. Então, assim, porque a gente não quer. As pessoas têm muita empatia. Isso, assim, Campo Grande, a gente pode dizer, as pessoas são muito empáticas, têm muita solidariedade com as pessoas com deficiência. Mas muitas vezes eu não quero ser ajudada. Eu quero ter autonomia de ir Uhum. lá fazer sozinha. Eu quero chegar no espaço e conseguir pelo menos entrar. Eu quero chegar no espaço e beber um copo de água sem ter que pedir para alguém ir pegar um copo de água para mim. Eu quero chegar num posto de saúde, poder ser atendida. E as pessoas com deficiência não conhecem. Primeiro que os balcões não são acessíveis, né? Então a gente, para a pessoa já falar com a gente, ele já tem que levantar da cadeirinha dele e a gente vive sempre de baixo para cima. Então a gente precisa muito de melhorias. Campo Grande, eu falo que, assim, questão de acessibilidade, fez a acessibilidade da 14? Ah, foi um passo, é um passo importante. Mas a gente não pode pensar que pessoas com deficiência vivem na área central, não. Nós não Uhum. vivemos na área central. Muitas pessoas com deficiência vivem nas áreas periféricas da cidade. E se a acessibilidade não chega lá, eu não dou condições da pessoa com deficiência participar da sociedade como um todo. Porque muitas vezes ela nem consegue sair lá do bairro dela. Uhum. É isso. A gente precisa de melhorias, eu falo em tudo em Campo Grande. É. E você trata bastante disso na tua rede social, né, Glau? Sim, eu falo bastante, assim, eu debato, assim, mas eu não só falo, eu faço algumas denúncias, apesar da gente já sabe que não vai ter resultado, mas a gente está tentando levar essas melhorias, né? Venho debatendo muito uma questão aqui de um ponto que eu atravesso, que é extremamente perigoso. Qual que é Então, o ponto? na Coronel Antonina aqui, em frente a Sertão e em frente a Van. Porque ali não tem simplesmente uma rampa, volta a rampa. A Você ia, rampa, porque daí você tem que andar no asfalto, né? Eu já vi eu você. tenho que entrar no meio dos carros, fazer uma manobra assim absurda para eu conseguir atravessar com segurança. Porque é totalmente E ali inacessível. é muito fluxo, né? Muito fluxo é muito perigoso e é caminho. Para mim, infelizmente, é caminho que eu uso E é meio praticamente escuro todo assim, dia. né? De noitinha assim, quando tá finalizando a tarde, é terrível, né? Não, ali o trânsito é caótico, né? E é como eu não ia resolver só para mim. Ia ajudar estudantes, idosos, trabalhadores que usam esse caminho diariamente, que ali é a travessia para de um bairro para o outro. Então, é um caminho muito utilizado. Uhum. Então, mas a gente vai lutando para chegar na. Vamos, e aí eu me somo à tua luta, a gente pode, assim, para eu até compreender bem, eu já vi você dizer, mas para eu compreender bem essa questão e a gente ir lá falar com o pessoal da Getran, pedir para fazer um plano de trânsito diferente ali, né? Eu acho que é importante, né? Então me somo a você, Glaucia, vamos ver se a gente combina para eu ir lá, num horário que, né, você sempre está passando, para a gente ver bem a realidade mesmo. E aí, enfim, pedir ajuda para outros vereadores e tal. Aí, ó, Eu Cai Que Dói, é assim que é o nome desse perfil. Tá dizendo que a Ceará também, ainda mais na região perto do Comper. Do Comper, você fala ali perto da Mato Grosso, que tá sem rampa, muito bloqueio para passagem, para andar só correndo o risco de ser atropelado. Jesus do céu! Então a gente já vai nesses dois, então, juntos. Outro ponto interessante, já que vamos ter mais alguns compromissos, é ali é a área central mesmo, na Calógeras com a 15 de novembro. A 15? É, com a 15. Ali Com a não tem 15 de ponto. novembro ou com a 7? Porque ali também a 7 é terrível, Que aonde é a tem Avenida o Pavão? Sejusc. Eu acho que é a 7. Não é a 15, que é a primeira. É porque ali não tem uma rampa. A gente chega, daí você tem que voltar lá no meio da quadra para entrar na calçada.
Bem, então já sei que nós vamos ter que ir na Ceará. Eu cai que dói, é assim que é o É nome dele? Kaique. É o Hã? Kaique. Kaique. Ah, eu, Kaique. Kaique, então você ajuda a gente, que você vai com a gente também para reclamar essa da Ceará com a Mato Grosso, lá na Calógeras com a 15 às 7 e ali na Coronel Antonino, né? Ali são 2 pontos, né, Gláucia? Coronel Antonino com Ali qual? é o trecho todo, né? Que é para a travessia. Tanto quem vem de lá da Mata do Jacinto, quanto quem está indo do meu bairro para lá. Uhum. Eu acho que a gente pega um dia, né, que dê para. Ele tá rindo, é Kaique. Tá bem, Kaique, mas é que vocês escrevem de um jeito aí. Todos. Muito prazer, viu? E então vamos fazer essas idas nesses locais para falar lá na Câmara, fazer indicação, depois a gente dá um pulo lá na Getran e sei lá, se outras pessoas estiverem vendo a nossa live e que quiserem citar lugares que estão perigosos, sem acessibilidade nenhuma, vamos embora, vamos atrás dessas situações, é responsabilidade nossa como vereadora, enfim, né, cuidar de responder a isso, enviar lá para o poder público a reivindicação, fazer com que essa reclamação de vocês chegue, né, mais também a partir da nossa voz, né, ao poder público, porque tem que ter, no mínimo, né, acessibilidade estrutural, que a gente chama, né, física, né, da eliminação das barreiras. Porque as outras atitudinais a gente também quer urgente tirar, lógico, né, todas as barreiras também para leitura, né, para comunicação. Nós tivemos o Dia dos Surdos agora, né? É amanhã, dia 26 de setembro. Ah, é 26, é isso. Esse mês de setembro, que é o Setembro Verde, é um mês bem que tem bastante datas. Que a gente teve dia 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, dia 23 foi o Dia Internacional da Língua de Sinais e dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. Então, essa data do Setembro Verde é uma data bem simbólica, é uma data que a gente busca essa conscientização mesmo de melhorias de inclusão para as Uhum. pessoas com deficiência. A gente precisa. Então tá, querida, eu acho que a gente já está chegando aqui no final. Tem mais recadinho aqui para a gente responder. Glaucia é maravilhosa, a gente já viu, já sabe. Ó, o Guto tá Campo falando Grande está aqui. largado, Kaique. É um descaso muito grande, infelizmente. Então, hashtag fora Adriane Lopes, para não perder. Além da velocidade, veio o Guto. O O Guto Guto. está dizendo o seguinte, que além da velocidade, veículos grandes e pesados vão no sentido da rodovia. Então, deve ser Coronel Antonino, é isso? Ou Ceará, Guto? Não, é ali na Coronel Antonina. Ali é um fluxo de veículos imenso, de veículos grandes. Pesados, né? É. O Guto está dizendo aqui que é boa a iniciativa de conversar com a Glaucia. Primeiro que é muito bom mesmo. Eu sou amiga dela há muitos anos e acho que a gente não tinha feito uma live ainda, né, Glaucia? Não, ainda não. Então, Eu fizemos bem participo do fazer Luísa, né? nesse setembro verde, cheio de datas boas, bem pertinho aí Ai, vamos agradecer a Mônica Iles, que fica sempre nos ajudando a fazer essas lives. Obrigada, Mônica. Deixa eu ver se tem mais recadinho aqui. Mônica é outra defensora incansável da luta das pessoas com deficiência também. Essa hein? Essa é campeã, Essa, hein? essa é, Glaucia, essa mulher é usa o diariamente. tempo da vida dela inteiro atrás dessa luta e é É uma sempre um dedicação. sorriso, né? Exatamente. Isso, Luísa, porque nós nem falamos das mães atípicas, né? Mas Outra é situação que envolve pessoas com deficiência, né? As mães Então, atípicas me ligaram ontem, falaram assim, ó, 10 horas da noite ligou, mamãe, né? A gente é amiga, tudo, a gente se fala demais, né? Aí eu falei, eita, ligando 10 horas da noite, deve ser 7, deixa eu ligar, deixa eu atender. Aí assim, Luiz, eu tô brava. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu?
Não, eu quero uma faixa para colocar na segunda-feira, no dia da apresentação da prestação de contas da saúde, que mães atípicas querem a CPI na saúde, porque ninguém entende mais, não tem quem descubra o que essa prefeita fez com o dinheiro, que não consegue atender as decisões judiciais. Gente, é isso que as pessoas têm que entender. Não é que a prefeitura não compra a fralda, não é isso. Tem uma ordem judicial descumprida há 2 anos. Não é uma ordem, tem 800 ordens, 1.200 ordens, 1.600 ordens. E aí reclama que a gente foi lá no Ministério Público Estadual, nós somos no Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e fizemos uma representação por crime de responsabilidade contra a prefeita. E é o crime de responsabilidade da afastamento da prefeita, entendeu? Então, tá aqui o Kaique dizendo que é mais fácil falar dos lugares com acessibilidade do que dos lugares sem acessibilidade, porque tem muitos pontos dessa nossa cidade que eles não fazem nada. Por isso eu acho um baita descaso com algo que é lei. Aí, ó, chegou a mãe atípica que me pediu a faixa. A Elisângela. Elisângela, acabei de contar dessa ligação ontem, 10 horas da noite. Luiz, eu quero uma faixa dizendo que CPI da saúde é isso aí, vamos embora. A gente quer a CPI da saúde. Segunda-feira nós vamos estar lá e com você. Aí o Kaique tá aqui. Ô, Kaique, vou fazer uma live com você, bicho. Eu já te chamo aí. Muitos bairros, até o meu, não vejo quase nada, nenhuma rampa, muitas ruas sem calçada, é terrível. Muito bem. Elisângela tá rindo porque eu contei, Elisângela, antes de você entrar, eu contei que você me ligou ontem pedindo uma faixa, que você estava brava. Quero uma faixa pedindo CPI, porque ninguém aguenta mais e não sei o quê. Eu te mandei no zap os dizeres da faixa. Tá bem, eu não vou esquecer. Ainda mais lembrar daqui. Bem, tá uma Aí, delícia essa live, não dá nem vontade de desligar. Mas já são 8 horas da noite, eu estou no escritório ainda, Glau. nossa, ainda tá trabalhando. Não, porque na verdade eu estava aqui fazendo as coisas, aí deu o horário da live e falei, vou fazer daqui mesmo. Geralmente eu faço daqui, porque aí eu já estou aqui mesmo no escritório e a gente vai falando, né? Mas é uma delícia conversar com você. Primeiro que você tem essa calma, né? Você tem uma calma, né? Eu sou acelerada, né? Você não, você tem uma calma para falar, né? E aí eu vou atropelando tudo aqui. Então flui muito com você, né? E o Kaique não para. Eu não posso, estou com muito barulho aqui, mas posso participar na próxima. Pronto! Então vamos organizar para você participar da próxima. Olha só que entrou aqui um amigo meu, Vitor Currale, muito gente boa, jornalista, um baita cara, apoia as pessoas com deficiência. Aqui na Nova Campo Grande, isso é Eli, mãe atípica, da Comissão das Mães Atípicas. Na praça não consigo passear com meu filho, a pista de caminhada toda quebrada, ou seja, janeiro eu fui lá, lembra? Eli, janeiro a gente foi, fizemos uma reunião com o secretário já sabe disso, secretário de obras, né? A praça toda quebrada, já foi solicitado, não é nem 3 vezes, é 4, 5 vezes para ser reformada, não só por mim, mas outros vereadores, e ele sabe que outros vereadores foram lá e também reclamaram a mesma coisa. É uma judiação essa cidade abandonada desse jeito, né? Assim, a Eli tem um garoto que também faz uso de uma cadeira, não sei se é uma cadeira de rodas, é um tipo diferente também, igual a sua, só que não é motorizada. Uhum. Enfim, né? A gente tem uma cidade sem acessibilidade para passear na praça, pertinho da casa dela. Aí não tem acessibilidade para subir a cadeira na pracinha ou a calçada toda arrebentada. Bem, tem aqui um recado que a gente não leu, mas aqui eu acho que é importante. Toda aquela região da Santa Casa, falta de respeito dos motoristas. Aí eu não sei, Parron, não sei o nome dela. Tô vendo que é uma mulher que está aqui na fotografia, o perfil dela. Tá reclamando que perto da Santa Casa muita falta de respeito dos motoristas. Mas eu não sei se é alguma coisa específica ali. A Elisângela disse que mandou no zap, já vi. Enfim. Vanderlei, querido, meu amigo, está sempre aqui. Cadeira Kimba, que é do filho da Eli. Não sei se você conhece a cadeira Kimba. É Essa aquela que não. tem 2 rodas atrás, né? E uma na frente, uma coisa assim. Aí o Vanderlei está dizendo que te admira o Gláucia.
Marlene Chaparro, que é a dona desse perfil, participando aqui com a gente, bem legal também. Enfim, a live tá uma delícia, a gente não quer nem desligar. Só falta o Instagram derrubar a gente com falta de educação. Sim, estacionam nas rampas de acessibilidade, multa. Mas isso, agora vamos lá. Multa tem, né? Multa para trânsito. Você ocupar a área do cadeirante, a área reservada para pessoa com deficiência. É, tem muita multa nisso aí, não tem, Glaucia? Tem, Luísa, mas a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo prático da questão. A gente faz a denúncia, que fala que faz a denúncia no aplicativo, porém, eles vão vistoriar um dia depois. E daí a pessoa já não está estacionada lá. Esse eu sei porque eu faço denúncias, conforme eu vejo um carro estacionado, eu faço a denúncia. Eu não Mas tenho. aí multa, eu acho que multa. Será que não? Porque a gente fornece praga, fornece tudo de quem É. E depois também tem muita imagem, né? Aqui, a nossa companheira Marlene Chaparro está dizendo: não, não multa nada, não sei o tem. que lá. Mas a Elisa Benício está dizendo assim: Elisa é professora nossa querida, maravilhosa, lá do Grande Lajeado. Ela é ela chama de Quebrada, Quebrada do Grande Lajeado. Para quem não sabe, o Parque do Sol, Teruel Filho 1 e 2, Parque do Lajeado, Colorado, Dom Antônio Barbosa, enfim. Está dizendo que Campo Grande não é uma cidade para crianças, não é uma cidade para pessoa com deficiência, não é uma cidade para ciclista. Estamos vivendo caos, principalmente nas periferias. Nossa cidade não é pensada para as pessoas. É isso mesmo. Elisa Benício, é Então, exatamente isso. só responder a O Elisângela. Vitor está dando parabéns para mim, para fazer esta live, discutir o assunto tão relevante. Entra quando quiser aqui, querido, que a gente tem live direto, conversando com as pessoas. Cada vez a gente vai falando. Qual o lugar que denuncia a Glaucia? Não entendi. Eu denuncio no canal Fala CG, que é um aplicativo. Isso, é. Bom, Ou ele é ligando no ótimo. 156 também você consegue fazer tanto essas denúncias de locais inacessíveis quanto de carros estacionados em rampas, ocupando vaga de pessoas com deficiência. A Elisângela está falando que no Parque das Nações Indígenas sempre tem alguém na vaga de cadeirante. É uma sacanagem, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei, aquelas duas vagas grandes assim, né, Eli? Eu vejo você indo lá no parque também, você põe na tua rede social. Ah, sacanagem, mas tem que colocar. Então, o aplicativo é Fala CG, que você Ou manda, eu acho que vira multa, eu tô falando sério. E 156. 156 é o Serviço Geral de Reclamações da Prefeitura. Funciona bem também, né? Pelo menos manda lá, né? eu Aí a queria. Marlene tá contando, o carro era de uma médica e não multa não, avisei duas vezes, na terceira quebrei o pau. Denunciei até com foto na praça do carro, ela foi avisada e estacionou porque não tem respeito mesmo. Mas eu também acho que é isso. Viu estacionado no lugar que é irregular, porque é da pessoa com deficiência, cara, pode expor. Você entendeu? Põe a foto na rede social com placa e tudo. Fala, amiga, tira o carro aí que tá atrasado, né? Foto da placa no 56 não funciona. O 56 só chama, né? Mas o Fala Campo Grande não funciona com a imagem, Klaus? Porque assim, Bem, pronto. Uma boa pergunta para eu fazer para a Getran, que é a ó, responsável do trânsito. Eu vou perguntar para o pessoal da Getran. Agora, eu acho assim, tem que expor quem está contrariando, né? Qual que é? Acha que vai, né? Ah, é só um pouquinho. Vou ali correndo e já volto, não tem? Estacionei só um pouquinho, né? e eu acho que é isso, nós respondemos todos aqui. É, mas não para de entrar a turma aqui. Aí a gente começa. Olha! Esse cara é uma gracinha, meu amigo. É de uma família maravilhosa, a família dos Rodrigues. São líderes religiosos da religião espírita, eles são umbandistas. É o Daré Rodrigues. E ele tá usando aqui Daré Rodrigues. É isso, né?
A vaga não é dele nem por um segundo. É isso mesmo. Tem uma campanha bem bonita, né? Tem, a Dizendo. gente tem no Maio Amarelo. Essa vaga não é sua nem por um segundo. Oséias está dizendo que Campo Grande é uma das capitais que menos tem asfalto. Ah, muito bem, Oséias. Muito bom trazer isso aqui para a pessoa no grande transtorno de mobilidade urbana. Estamos no século XXI, por favor, né? Por favor, asfaltar. A China asfalta assim, ó. Não tem mais nada sem asfalto lá. Olá, vereador. Esse é um amigo meu, bem legal ele. Toda a família dele, gente boníssima. Mas é Ótimo. isso, gente. Nós temos que desligar, que senão nós vamos ficar aqui nesse papo aberto. Tempão. Mas é que tá gostoso mesmo, né? Tá ótimo. Ó, quem quiser fazer a live com a gente, fala aqui no nosso perfil que a gente monta a live, anuncia com um dia antes, 2 dias, junta gente aqui para falar todo mundo, enfim. A Eli já fez live aqui comigo e foi bem legal, né? Ela é muito brava. Nossa Senhora. Não é assim, brava, tranquila como você, sabe? Não, você é brava, brava, né? Vou perguntar, amiga, vou perguntar e vou falar na próxima live, né, da Getran. Vamos fazer a live com o Kaique, tá? A próxima. O Kaique é seu amigo, Glaucia? Isso, o Kaique é meu sobrinho emprestado, eu falo. É, Hã? é meu sobrinho apostado, emprestado. Foi um exímio colaborador da minha campanha. Ele Ai, que conviveu bom. diariamente com a falta de acessibilidade que a gente enfrentava para fazer o trajeto desse conversar com a população. Então, ele entende bem o que é a falta da acessibilidade. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Juju. Um beijo. Eu vi que você entrou, viu? Entrou. Lá no começo a Ju entrou. Não sei se ela tá aqui ainda. Ela estava ainda, eu olhei que estava aqui. Também pro Guto, um beijo. Obrigado, Guto. Tava com saudade de você. Então tá, vamos fazer uma foto aqui pra gente colocar na capa dessa live, bem bonita, nós duas. Peraí, que eu tenho que acertar. Eu tenho medo de desligar a live. Se eu desligar, você me perdoa, Glaucia. Ó, se eu desligar, não foi falta de educação. Eu só tô fazendo aqui uma foto para dar certo. Acho que rolou. Ah, Oi? ficou boa. Mas então é isso, amigos. Um beijo, obrigada, Glaucio, por esse papo incrível, incrível de verdade, em todos os aspectos, para a gente entender melhor, para a gente, enfim, corrigir um monte de coisa que não tá boa. E para mim, em particular, que sou vereadora, que estou aqui em Campo Grande, para a gente poder. Olha, listei aqui, vou até mostrar para você, ó, que tanto de coisa que tem para eu fazer de serviço que saiu dessa live. É, as indicações, né? Tratar desse problema da denúncia, o problema do capacitismo, como que a gente pode melhorar, né? Através de ações que partam lá do Poder Legislativo. E hoje também a gente está comemorando, porque ninguém vai embora, a gente vai ficando aqui. Amei essa live eu também. Hoje a gente aprovou a política municipal de educação ambiental. Coisa mais importante que a gente podia fazer, que já viemos tentando desde 2023. A política de educação ambiental é fundamental nesse. O Brasil fez a política federal, política nacional de educação ambiental em 1999. A política estadual em 2018. Faz 26 anos que Campo Grande deve uma política municipal ambiental. E hoje aprovamos por unanimidade. Então, assim, quando todo mundo concorda, é mais gostoso, né? Assim, tá super certo, enfim. A Elisângela quer fazer folder para levar na frente das escolas, para falar sobre inclusão. Aí, ó, bora lá, né, Glaucia? Você é parça, né, para isso, não É é? uma ótima oportunidade, né? De E o levar a Kaique ajuda a gente, tá, Kaique? A gente você trabalho, vai tá aí. andando pela cidade, especialmente na frente das escolas, falando sobre essa questão da acessibilidade, que é sempre importante falar. Acessibilidade em todos os sentidos. Um beijo, todo mundo. Elvis entrando agora. Um beijo, beijo. Senão a gente não vai. Tô pronta, a Eli. Ela Essa aí é ligou. para ela é para todas as paradas. Ela é uma.
uma lindeza de militante. Um beijo, gente. Obrigada, obrigada. Olha, a gente encerrando a live com um monte de gente aqui. Dá até dó de encerrar, mas e aí? Nós vamos ficar aqui a noite inteira, eu já tô com fome. Pode Beijo, ser. obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui.